O TPM é a abreviação de manutenção produtiva total, em inglês é Total Productivity Maintenance, e ele tem uma característica bem interessante, porque o fundamento do TPM é que o operador e o pessoal da manutenção trabalhem em conjunto. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que muitas vezes isso não é verdadeiro nas operações normais de uma empresa. Foi criado pela Nippon Denso em 1971, então a gente está falando de uma metodologia que tem 51 anos, vai fazer 52 anos agora em 2023, e ela foca na eficiência e disponibilidade de equipamentos. Para conseguir isso, a confiabilidade é essencial. Quando a gente fala em confiabilidade, a gente está falando em menor índice de falhas, um tempo mais rápido para voltar ao equipamento e daí por diante. Então a grande diferença entre essas mentalidades, ou seja, eu conduzir uma empresa com um pensamento antigo. O que é o pensamento antigo? O operador usa o equipamento e a manutenção conserta. No TPM, isso é mudado. Por quê? Porque os dois cuidam do equipamento, tanto o operador quanto o pessoal de manutenção. Então, o que a gente está falando aqui é que o TPM potencializa as habilidades desses dois profissionais. Eu tenho falado muito em treinamento e sempre falei da importância que tem essas duas figuras, tanto a operação, eu estou falando do operador, quer seja num ambiente fabril ou em qualquer atividade, é a pessoa que faz a operação, e o pessoal de manutenção. Eles são críticos para qualquer empresa. Em qual sentido que eles são críticos? O operador, você quer conhecer um processo, você quer conhecer um equipamento, vai lá e fala com quem está fazendo a atividade. O pessoal da manutenção, por outro lado, é um pessoal extremamente dinâmico. E é um pessoal que está no meio. Marcelo, no meio do quê? Eles estão no meio, por exemplo, no meio da área comercial e produção. Então a manutenção pode ajudar ou atrapalhar essas duas grandes áreas aqui. Então ela fica nessa queda de braço, principalmente com a produção, porque a manutenção quer parar para preventivas, para preditivas e daí por diante. E a produção quer fazer o quê? Quer cumprir o número do mês. Se eu fosse falar em português assim mais aberto com você, eu diria que a manutenção está entre a cruz e a caldeirinha. Ela fica no meio desse fogo cruzado e normalmente em empresas a culpa é sempre da manutenção. Brincadeiras à parte, esses profissionais, tanto da manutenção quanto da operação, são extremamente importantes para qualquer negócio e têm que ser bem desenvolvidos e liderados. Quando a gente fala do TPM, são 8 pilares. Eu tenho manutenção autônoma, planejada, melhoria específica, educação e treinamento. Esse pilar é muito importante para as empresas quando estão usando o TPM. Por quê? Porque educação e treinamento é uma mudança. Quando a gente fala do TPM, né, e eu parei nesse pilar de propósito, é uma viagem ou uma alteração de cultura mais ou menos dessa forma aqui que eu vou mostrar para você. Ó. É uma mudança que começou em algum momento e vai nessa trajetória de melhoria da eficiência dos equipamentos e confiabilidade. Mas envolve também outros pilares, como melhoria contínua, como controle inicial, TPM administrativo e a parte de segurança, saúde e meio ambiente. O que a gente está querendo falar para você é que isso é uma soma de mudanças de cultura e de forças. Mas isso não é efetivo se eu não tiver principalmente uma fundação muito bem feita com 5S, da maneira correta e gerenciamento visual. Então essa fundação ela é
primordial para que esses pilares se sustentem. E 5S não é algo pontual. O que a gente sempre fala de 5S é até vou escrever aqui para você, programa. O maior erro que se tem com relação ao 5S é iniciar esse processo. Eu vou fazer aqui para você ver. Ó. Eu inicio o processo, aí ele entra num auge do 5S, aí eu esqueço dele, aí eu começo de novo, eu fazer esse dente de serra. É a pior estratégia que tem quando a gente fala de uma fundação tão importante quanto a fundação para o TPM. Mas Marcelo, o 5S é só para TPM? Não. 5S é fundação para tudo. E o gerenciamento visual para o TPM também é importante. Gerenciamento visual é para KPIs, ou seja, os indicadores chaves que precisam ser monitorados e controlados. Eu não vou fazer gerenciamento visual para tudo que eu tenho na área. E por último aqui eu tenho 0 acidente, 0 defeito e 0 quebra, que é o norte a ser perseguido no TPM. Uma pergunta que me fizeram já é, Marcelo, o TPM e o WCM, eles se conversam? Muitas empresas migram do TPM para o WCM num determinado tempo. Mas isso é prerrogativa de cada negócio. Por que eles migram? Porque o WCM é muito maior. Quando a gente fala de WCM, é uma gestão muito mais abrangente do que o TPM, que é focado em manutenção. Benefícios que eu tenho usando o TPM são vários. Primeiro benefício é eu ter um trabalho em equipe. Então, o operador e a manutenção vão trabalhar de forma coesa, sem um apontar o dedo para o outro. Disponibilidade de equipamento, também maior confiabilidade. Redução de custos, em vários aspectos aqui. Eu reduzo o custo porque eu não estou parando com a frequência que eu parava. Eu reduzo o custo porque eu estou entregando material para o cliente de uma forma constante. Então eu tenho vários ganhos aí em custos. Ambiente mais seguro, também o operador, nesse trabalho que ele vai fazer, ele vai olhar outros aspectos também. Então quando ele olha para o equipamento, ele olha com uma visão mais abrangente. E segurança é um dos itens que ele passa a olhar ou dar um foco maior. Responsabilidade compartilhada, então eu tenho o operador e a manutenção trabalhando juntos e uma maior qualidade no produto, porque o equipamento está funcionando corretamente e de forma contínua. Fatores de sucesso. A liderança ela é crucial, não só para o TPM, como para qualquer outra iniciativa. Então ela é chave para qualquer iniciativa que a companhia decida fazer. Eu já falei em alguns vídeos que não adianta o número 1 da companhia querer que algo aconteça. Marcelo, traduz isso aí que você falou. Não adianta o presidente ou CEO da companhia falar que uma iniciativa é importante se ela não passar pelo crivo da liderança. Marcelo, você está falando que a liderança não vai fazer? Muitas vezes não é assim tão aberto. Mas se a liderança não concordar, ela vai promover uma morosidade, ela vai fazer com que fique em banho-maria. Então a liderança é chave não só para o TPM, como para qualquer outra melhoria no processo. Engajamento de funcionários. Engajar significa mostrar para os funcionários, para os operadores, para o pessoal de manutenção, para todos envolvidos, os ganhos que se tem em se fazer algo de uma forma diferente. E treinamento e educação, eu falei quando a gente falou dos pilares, mas é chave. Você está mudando radicalmente a forma de se atuar. E eu preciso desenvolver os meus funcionários, o pessoal que está participando disso. Não adianta, eu tenho que promover meios para que eles entendam o que é preciso fazer, por que fazer, e assim eles conseguem mover para
posição, que é uma posição focada no TPM, focada no que é importante para o TPM. Se você tiver alguma dúvida, fale para a gente. Se não, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.